Oi pessoal, vamos continuar a ler as bacantes? O rei Penteu recebe a visita do mensageiro que diz para ele o que as mulheres que fugiram de Tebas, né, as tebanas, estão fazendo lá na montanha, no Monte Cíteron. Toda a orgia que elas estão fazendo, né? E o rei fica revoltado e ele está com o estrangeiro preso, o estrangeiro que na verdade é o Dioniso, aquele que chegou em Tebas para trazer esse ritual, e ele e as suas bacantes chegaram em Tebas. O rei tem esse homem preso, esse estrangeiro preso, misterioso estrangeiro, e vai só que vai ter uma conversa com ele, e o estrangeiro, o Dioniso, vai vencer o rei, né? Vai mostrar toda a insanidade do rei, de querer ter o controle exacerbado sobre a cidade, querer negar o culto a Dioniso. E o Dioniso vai mostrar o poder dele destruindo o palácio, ou aparentemente destruindo o palácio. E o rei mas o rei vai ficar encantado, vai ficar seduzido pelo Dioniso e vai se travestir ele mesmo de Mênade, de mulher louca, né? Participante do ritual dionisíaco. Ele vai se travestir assim porque ele vai querer espiar o que as mulheres de Tebas estão fazendo no ritual, incluindo, principalmente, ele quer ver a mãe dele e as tias dele, né? Mas ele quer ver a mãe dele na orgia. O Charles Segal, um professor, ele comenta que ele relembra a peça Agamemnon e Eumênides, Coéforas e Eumênides, né? A trilogia Oresteia, do Ésquilo, que você tem as forças vingadoras, as Erines, que são sendo incorporadas em Atenas como vigilantes do derramamento do sangue familiar. E também, principalmente, elas são incorporadas como deusas que são procuradas pelas mulheres que são invocadas pelas mulheres que estão parindo, para que elas tenham um parto sem dor, sem sofrimento. Então, assim, as Erines são transformadas em Eumênides, né, as Benfazejas, e são incorporadas em Atenas. O Segal, ele comenta isso porque a peça As Bacantes mostra como o ritual dionisíaco, enquanto ritual liberador da identidade individual, liberador também das normas sociais, ele, como então um momento de extravasamento dos instintos, ele é importante que seja incorporado na cidade para suavizar a aplicação das leis, para que as leis não sejam exercidas sobre os homens de forma tirânica, né? O culto a Dioniso em Tebas e também em outras cidades gregas, excluindo Atenas, né? Em algumas outras cidades gregas, é o momento em que mostra a importância da physis,
dos impulsos na relação, na relação com o nomos, com as leis, com aquilo que é estabelecido pelos homens para regrar suas vidas. Suavizando a aplicação das leis. E as leis também devem considerar as necessidades da natureza como um todo, incluindo o homem. Não devem ser leis tiradas da cabeça de um homem só, não devem ser nem impostas de forma tacanha sobre os homens, né? Devem considerar as necessidades humanas. O Dioniso, ele funciona junto com Deméter, né? Como um doador de bens, né? A Deméter, ela cuida do brotar dos alimentos, e o Dioniso, ele é aquele que é o doador do vinho, é aquele que faz brotar as vinhas, né? Ele é o deus do vinho, é o deus do líquido, né? Dos bens líquidos, né? Necessários para os homens, para que eles tenham o seu momento de liberação, né? Só que, de acordo com a peça, você vê um rei de uma cidade murada, um rei que, apesar de jovem e apesar de ter ele mesmo uma ascendência divina, ele nega isso e quer se impor rigidamente sobre a cidade. Ele quer a completa expulsão dos rituais dionisíacos. E aí você vai ver o Dioniso vencendo esse rei, fazendo uma mudança, fazendo com que o rei tenha uma mudança de identidade dele mesmo. Só que como o rei como o Penteu nega o ritual dionisíaco, a liberação pela qual ele vai passar vai ser uma liberação destruidora. Ele vai ser destroçado pela própria mãe, né, junto com as tias. Ele não vai, como ele negou o Deus de forma tão veemente, ele vai ter uma punição, uma grande punição, que vai mostrar a violência vai mostrar a ferocidade de Dioniso quando é negado, né? Então, se o Dioniso ele dá prazer para quem o abraça, ele destrói quem o rejeita, né? Ele tem essa característica, né? Então você vai ver na peça um destino trágico para o Penteu, porque ele negou o Deus, e você vai ver que o Deus ele pode ser muito feroz, muito destrutivo, né? Então ele precisa ser incorporado pela cidade. Então vamos à leitura? Aqui. Olha que bonita a capa. Daqui, ó. Aí chega o mensageiro. Penteu, senhor da Actônia Tebas. Chego do cítero, onde a branca neve nunca para de sobredardejar fulgores. E que mensagem trazes tão urgente? Vi sagradas bacantes. Seus pés pálidos eram flechas movidas pelo furor. Venho informar-te, ó rei. E Apolis, quanto fazem supera o imaginável. Quero saber primeiro se posso me abrir inteiramente,
Ou devo censurar-me, pois temo a incontinência de tua têmpera, teu sangue quente, Basileu, o excesso. Posso falar o que eu vi lá? Porque eu vou falar algo sobre a sua mãe e suas tias. Fala à vontade, tens o meu respaldo. Não se deve agredir um homem reto. Quanto mais alto soarem seus agravos, tanto há de ser mais dura a pena contra quem as mulheres ministrou tais artes. Fale, mensageiro. Você age bem e não deve ser censurado. E deixe-me saber tudo o que causou esse estrangeiro. A grimpa de uma encosta, eu mal tocara a manada, no horário em que Hélio Sol aquece a Ctônia terra com suas setas. E vi, em triplo tíaso, os femininos coros. A uma liderava Autônoe, ao outro, Agave, tua mãe. Hino, o derradeiro. Autônoe e Hino são irmãs de Agave, tias de Penteu. Somatizavam sem tensão o sono. Em tufos de pinheiro, umas pousavam o dorso, outras, em folha de carvalho, reclinavam a fronte recatadas. E não, como dizias ao som de flautas, ébrias de vinho, lúbricas na selva, buscavam cipres. Quando ouviu mugir o córneo boi, tua mãe gritou no centro: do corpo removei o sono de Hipnos. Do olhar, a sonolência foi expulsa. Em pé se nota o bem composto cosmo. Moças, matronas, virgens insubmissas soltavam sobre a espádua a cabeleira. Reapertavam os frouxos nós das nébridas e as peles tachetadas iam cingindo com serpentes que lhe lambiam a face. Outras erguiam cabritos, feras crias lupinas, branco leite oferecendo-lhes as que traziam os seios ainda túrgidos. Neofilhos renegados, era a fronte, floridas briônias, folhas de carvalho. Alguém empunha o tirso e o pulsa a pedra, de onde borbulha cristalino o arroio. Arremessam a férula na terra e surge a fluxo o vinho. Quis o Deus. A desejosa do galácteo sorvo injetava no chão os próprios dedos, colhendo o jato lácteo. De seus tirsos de era destilam doces rios de mel. Se disso tudo foras testemunha, evocarias o Deus agora ofenso. Em disputa verbal, mas paritária, reunimos-nos vaqueiros e pastores, embasbacados com prodígios tais. E um desses que anda ao léu na polis, bom de prosa, a todos disse: moradores dos montes sacros, desejais caçar Agave, mãe do rei dos bacanais, e dele ganhar graça? Pareceu-nos hábil na parolagem. Escondemo-nos entre arbustos. No horário costumeiro em que brandiam o tirso para o rito, invocaram o deus Rumor, uníssonas. Tudo se dionizava, monte e feras, nada era estático. Tudo corria. Ao meu lado saltou Agave e eu dei um bote, com o intuito de pegá-la, moita vazia que o meu corpo ocultara. Sobregritou: cadelas minhas ágeis, esses homens nos caçam, compareçam quais hoplitas, vibrando exímios tirsos. Nossa fuga preserva-nos a vida da dilaceração bacante. A mão nua atacam novilhas na pastagem.
Puderas ver naquelas mãos a vaca, mamas repletas, bipartida, muge. Houve quem o vitelo desmembrasse, era de ver o lombo e o casco, dupla forquilha, a esmo lançados. Gotejava sanguinolento um charco de habitos, cornos enraivecidos, touros antes arrogantes jaziam estatelados, abatidos por muitas mãos novatas. Laceravam o invólucro das carnes, mais ágeis que o bater das régias pálpebras. Qual aves suspendidas por seu ímpeto, cortavam a planície à beira a Zopo, de onde os tebanos colhem rico trigo. O Eritra, o Ísias, 2 burgos no sopé citéreo, qual se fossem inimigos, invadem, deixam tudo revirado, sequestram os infantes das moradas. Quanto empunham nos ombros, sem amarras, não despencava a terra, equilibrado, bronze ou ferro. Portavam nos cabelos cacheados fogo, não queimava. Os homens exasperados com pilhagens báquicas armam-se. A cena, rei, era notável, pois dardos alanceados não sangravam. Disparando seus próprios tirsos, elas traumatizavam, dando-lhes as costas. Mulheres versus machos, mais o Deus. Ao ponto de partida retrocedem, as fontes mesmas que do Deus manaram. O sangue limpam e dragões, serpentes, lambem o suor da cutis com a língua. Seja quem for, ó déspota, esse demo, posto que é magno, acolhe-o na cidade. Dele mais dizem, como me inteirei, aos homens trouxe a vinha a calma a dor. Se não há vinho, não há Afrodite, faltando ao homem mágico o deleite. O mensageiro descreve com muitos detalhes o ritual dionisíaco. As mulheres formam filas nas quais elas dançam, elas amamentam filhotes de lobo, serpentes lambem os rostos delas, elas cravam os dedos no chão, fazendo do chão brotar leite, dos tirsos sai mel. Elas esquartejam e comem novilhos. Elas assaltam aldeias próximas, de onde elas pegam filhotes de animais para comer. Mas o mensageiro chega horrorizado? Não. Ele diz que sem o vinho não há Afrodite, não há sexo, não há deleite para o homem. Diz o coro: embora tema apresentar um livre parecer ao tirano, eu o apresento. Nenhum deus fica à frente de Dioniso. Penteu, então. É pior que pira ardente um insulto báquico. Um mega riso os gregos nos reservam. Recuar? Jamais. Acorre a porta Electra, a milícia porta áspide convoca. Ginetes de cavalos, patas céleres, quantos brandam o escudo leve e vibrem o nervo do arco. À frente marcharei contra as Dionísias. Não suporto mais sofrer o que sofremos das mulheres. O rei não escuta o que o mensageiro nem o que coro dizem sobre os bens de Dioniso e da força dele, da força insuperável dele. Não escuta e quer reunir o exército para prender as mulheres. Diz então Dioniso: persuade-te, Penteu, aprende, eu te sugiro, escuta o meu conselho. Mesmo maltratado direi, contra um Deus não te armes,
calma. O Dionísio está na forma do mensageiro, né? Rumor, o Deus, rejeita que remova as bacantes das montanhas. Prescindo de lições. Restauro a pena? Desprezas, evadido, a liberdade? És homem e ele é Deus. Um sacrifício deves fazer e não descontrolar-te. Farei uma hecatombe de mulheres, depois de atarantá-las no cítero. Pois há de haver maciça fuga, tirsos hão de romper, vexame, escudos brônzeos. Os tirsos vão vencer os escudos dos seus soldados. Para o vexame deles e para o seu vexame. Esse estrangeiro só nos embaraça, não cala quando sofre ou quando ataca. Ainda podemos reverter o caso. Fazendo o quê? Servindo a quem me serve? Sem recorrer à força, eu trago as fêmeas. A oferta de Dionísio. Eu trago elas. Pareces maquinar-me outra cilada. De modo algum, te salvam minhas artes. Conspirais pelo eterno dionisismo. Conspiro? Sim, talvez, mas com o Deus. Trazei-me as armas. Tu, nem mais um pio. Dionísio está propondo uma solução pacífica para o Penteu. Pacífica não, sem recorrer às armas, né? Mas o Penteu, ele quer a força. Nos montes queres vê-las congregadas. Aí o Dionísio está jogando isso que vai é uma provocação para o Penteu, né? Exato. Nisso empenho o meu tesouro. Ele quer ver as mulheres congregadas. Como Eros te enredou no mega amor. Eu as veria penosamente bêbadas. Penteu nem sabe, nem imagina, mas ele está enredado por Eros. Terias prazer em ver o que te aflige? Certo, sentado quieto sob o abeto. Com o faro que tem, elas te encontram. Disseste o bem, eu não me ocultarei. Necessitas de um guia? Estás partindo? Vamos, pois desaprovo tua demora. O Penteu, então, ele quer ver as mulheres, né? Cobre o corpo com túnica de linho. O que propões? Sou macho, não me adorno. Te matarão se virem homem lá. Correto. És como um sábio de outras eras. Nisso, Dionísio foi a nossa musa. Posso concretizar teus bons conselhos? No passo cuidarei de tua toilette. Toilette feminina? E o meu decoro? Não mais queres fazer-te espectador? Em que consistirá minha toilette? Peruca longa ao crânio sobreponho-te. É tudo ou pensas em outros adornos? Péplo bem rente ao chão, a fronte, a mitra. É tudo ou acrescentas algo mais? Portas o tirso e a nébrida tigrada. É a pele de animal.
Não posso me vestir feito mulher, mas sangue correrá num prélio báquico. Sim, devo começar pela espionagem. Não é com mal que o sábio caça o mal. E como, sem me virem, cruzo a polis? Por desertos desvios, eu cuido disso. Não quero que bacantes me achincalhem. Entremos e decido o que é melhor. Decides tu. Só quero te ajudar. Irei. Ou como hoplita escalo os montes, ou me submeterei aos teus conselhos. Mulheres, o homem caiu em nossa rede. Até as bacantes vêm, mas Dique a justa o mata. A ação, Dioniso Deus presente. Urge puni-lo, rouba-lhe a razão. Insânia leve infunde. Se ajuizado, não vai querer vestir-se de mulher, mas quererá, se não tiver bom juízo. Desejo que os tebanos riam do rei. Conduzo-o pela polis, femeoforme, outrora tão terrível nas ameaças. Enfeitarei Penteu, que baixe ao Hades ínfero pelas mãos da própria mãe dilacerado. Saberá que Zeus gerou a perfeição um Deus, Dioniso entre terribilíssimo e gentil. Meu coro, esse rei caiu aqui na minha, e a justiça será feita, a Dique será satisfeita. Ele, insano, vai se vestir de mulher, vai passar ridículo perante a cidade e vai acabar morto pela própria mãe. Diz o coro: em coros pan noctâmbulos, eu sobre Dionísia moverei o pé nível, a cerviz lançando ao úmido céu, qual corça lúdica folga em prazeroso prado verde, a salvo da terrível caçada, fora do risco das redes bem tramadas. O atiçador de cães vociferante instiga a matilha, e ela, afanosa, agílima a correr feito procela, galopa pelo campo à beira-rio, em júbilo, pelo deserto humano, entre plantas selváticas, folhames foscos. Eu vou ajudar aquelas mulheres a fugirem do caçador. Ser sábio, o que é? É transcender o belo prêmio aos mortais oferto pelos deuses? É impor mãos vencedoras à testa inimiga? O belo sempre agrada. Moroso, mas certeiro, o poderio divino move-se. Pune o cultor da ignorância, quem, com louco parecer, não engrandece o nome. Sutis, os deuses ocultam os passos delongados de Cronos e caçam o ímpio. Cogitar de visar ao que excede as normas? Não. Pensar o quanto é forte o demoníaco custa o mínimo, bem como o seu valor de lei no tempo extenso, eterno e connatural à natura. Há de se seguir os deuses. Isso é ser sábio, e não negar os seus prêmios.
aquele que é ímpio é caçado, termina mal. Ser sábio, o que é? É transcender o belo prêmio aos mortais oferto pelos deuses? É impor mãos vencedoras à testa inimiga? O belo sempre agrada. O que é ser sábio? É negar os bens dos deuses? É preferir a força? O que é ser sábio? Bom demo habita quem foge ao temporal talácio e a porta. Bom demo habita quem vive a contrador. O outro é outrem. Se ultrapassa em potência e riqueza. Miríades para miríades. As esperanças, umas resultam em riqueza, outras se dissipam. Quem vive dia a dia, o demo bom, esse é o reputo venturoso. Conselhos para a cidade, né? Diz Dioniso: Ei, tu que aspiras ver o que é vedado, Penteu, com tentação pelo intentável, sai do palácio, deixa eu contemplar-te. Em fêmeos paramentos, louca Báquica, espião da morte da própria mãe, de seu cortejo, és um retrato nítido das Cádmias. Você, rei, que é uma verdadeira louca Báquica, afigura-se a mim que o sol dobrou, Tebas também dobrou, cidade 7 portas, e, guia, tu me parece touro, os cornos projetando-se do crânio, taurificado, ou já eras, antes, fera. Ele começa a ver diferente o estrangeiro, reparar que ele tem coisas ali que não são normais. O Deus outrora hostil nos acompanha, aliou-se a nós, tu vês qual deves ver. Como pareço, tenho o porte de hino? Tenho a postura maternal de agave? Ele quer parecer com a mãe, né? Com a tia também. Ele quer parecer uma mulher tebana, uma louca Báquica. Esse é o efeito do Deus. Ele faz com que a separação homem e mulher, rico e pobre, essas separações caiam, né? No momento da festa. Liberação das divisões sociais. Só que o Penteu, ele está se confundindo com a mulher, como acontece com os homens no carnaval, só que o destino dele não vai ser bom. Eis elas, quando vejo-te, eu as vejo. Está perfeita. Mas penteia a melena decomposta, que fixei com esmero sob a mitra. No instante em que me dionisei, no vai e vem lá dentro, foi que eu desgrenhei-a. Mas como estou aqui para servir-te, reponho-a em seu lugar. Ergue a cabeça. Vai, me adorna, me entrego a ti agora. Os calcanhares não te cobre a túnica com dobras retas. Teu cinto se afrouxa. Também se me afigura ao pé direito, mas do outro lado cai perfeitamente.
Dirás, és meu amigo mais querido, quando as vês a pensar a contralógica. Reproduzo fielmente as fêmeas báquicas, o tirso à destra ou a outra mão portando-o. Como devo segurar o tirso para parecer uma fêmea báquica? A mão direita e o pé direito juntos ergue. Mudaste o teu pensar bravíssimo. Nos ombros poderia suster o monte Citério, além de todo o grupo báquico. Querendo, poderias. A mente outrora insana, agora a tens como devias. Levamos cunhas, ou com mãos arranco os cumes, apoiando-os no ombro e braço. Não carece destruir templos nem feios, o posto de onde Pan ressoa a fístula. Disseste-o bem, pois não se vencem fêmeas com violência. Me oculto no habito. Te encripta, qual cripta sóis ser, de onde escrutas furtivamente as mênades. O Trajano observa que essa repetição ele preserva para manter a característica do canto, né, do poema. Estou a vê-las, aves em seus ninhos, enredadas no amor de leitos cálidos. Motivo pelo qual vai policiá-las, talvez as prendas, se antes não te prendem. Cruzemos, condutor solo tebano, pois ninguém mais, eu só, a tanto atreve-se. O único a padecer por Tebas, único, a ti convém a luta que te aguarda. O Dionísio está prenunciando o que vai acontecer com o Penteu, e o Penteu não escuta, porque ele está se sentindo mulher, mas está acreditando que como mulher ele vai fazer a missão dele, que é prender aquelas mulheres que estão lá. Nem que ele tenha que arrancar o monte do lugar. E ele é o único que tem coragem de fazer isso, de ir até a orgia das fêmeas loucas. Teu guia, teu sóter salvador, te escoltam. Um outro condutor te traz de volta. Quem me gerou, por certo. Minha mãe vai me trazer de volta. Mal sabe ele como. E todos te assinalam. Mal posso esperar. Retornas carregado. Me arrepia esse fato. Nas mãos da própria mãe. Cara, assim eu desfaleço e desfacelerais. Recebo o que eu mereço. A prova singular singulariza alguém, então singular verás inscrita. A prova singular singulariza. Alguém tão singular verás inscrita. No urânio céu, tua glória, agave e irmãs de sangue. Mãos à frente. Trago o moço ao mega embate. Se eu vencer, rumor, o Deus terá a vitória. Os fatos falam. As esperras da fúria, ide à montanha onde as cádmias mantêm o tieso. Instigai-as contra o imitador de fêmeas na indumentária, enraivecido espião das loucas.
O coro está invocando a fúria. Primeiro a mãe o avista, olhando de pedra lisa ou de um pináculo, e apela às Mênades. Quem corre monte a monte atrás das cádmias corre-montes. Quem é o caça bacante? Sua mãe? Quem o será? Não herda sangue de mulher, mas de leoa. Ou Górgona o gerou na Líbia. O coro está dizendo que Ágave viu aquela mulher escondida. Muito rápido, né? Mas está vendo como um filhote de leoa, talvez de Górgona. Reluz, ó dique justiceira, porta gládio, corta a goela, ao sem Deus, ao sem lei, ao sem dique, sêmen do ofídio e Quion, gerado em Géia terra. Ignaro, sem dique, o antilei agride, circuncerca tuas orgias, ó Baco, orgias maternas. Louco no coração, quebrantado no querer, almeja dominar a força quem é invicto, irreversível, Thanatos impõe, prudência ante o divino. Bios é indolor a quem se atém a ser humano. Não invejo a ciência, alegra-me caçar o que a luz transparece, sempre magno e diferente. Viver o belo, fazer brilhar sem mácula. Noite e dia, pio, rejeito o que sóis ser sois, honoro os numes. Reluz, ó dique justiceira, porta gládio, corta a goela, ao sem Deus, ao sem lei, ao sem dique, sêmen do ofídio Equion, gerado em Géia terra. Aparece touro, dragão, serpente, multicrânio, leão, piroflâmio. Deixa-te verem, ó Baco, máscara, sarcasmo, em corda mortífera circumpreende o caça-fera, que tombe a horda Mênade. O coro deu ordem para que as mulheres matassem aquele homem sem justiça, degolassem ele. Ficamos por aqui.